como vai vocês? A nossa aula de hoje, de matemática, traz para vocês o valor posicional dos algarismos. Vocês podem me acompanhar pela página 41, a parte embaixo do livro de vocês. Lá diz assim, valor posicional dos algarismos. No sistema de numeração decimal, a posição que o algarismo assume no número resulta em valores diferentes. Esse valor é chamado de valor posicional. Isso na prática quer dizer o quê? Veja só, aqui para vocês temos o 32, ou seja, eu tenho 2 unidades e 3 dezenas, porque de acordo com a colocação do número, o 2 ficou nas unidades e o 3 ficou nas dezenas. Se eu fizer uma inversão de valores e eu colocar primeiro o 2, depois o 3 na casa das unidades e o 2 na casa das dezenas, eu terei o número 23. Mais um exemplo. Se eu tenho o número 53, assim, 53 por quê? O 3 está na casa das unidades e o 5 está na casa das dezenas. Se eu não tivesse dessa maneira, o 5 e o 3, eu tivesse primeiro o número 3, depois o número 5, eu teria o número 35. Por quê? O 5 ocupa a casa das unidades e o 3 ocupa a casa das dezenas. Isso é valor posicional. Eu vou dar valor ao número de acordo com a posição em que ele se encontra na escrita desse número. Quando eu mudo de página, que eu vou para a página seguinte do livro de vocês, eu vou falar agora sobre ordens e classes. Aí nós temos um exemplo sobre o censo escolar e como fazemos a leitura desse número. Para lermos um número, separamos em 3 grupos. Em grupos de 3 os algarismos que o compõem. Cada um desses grupos é uma classe. Cada posição do algarismo desse número recebe um nome de ordem. Aí nós temos toda uma numeração dividida em ordens e classes. Lemos 2.574.916, porque é um número muito grande. Observa que a gente começa sempre de trás para frente, das unidades. Eu vou ter unidade, dezena e centena. Isso forma a classe das unidades. Aí eu vou ter unidade, dezena e centena de novo, na 4ª, 5ª e 6ª ordem, o que vai formar a classe dos milhares. E eu vou ter apenas um número na 7ª ordem, que é na unidade da classe dos milhões. Então, a cada três ordens, eu formo uma classe. Primeiro, a classe das unidades, onde eu tenho unidade, dezena e centena. Depois, a classe dos milhares, onde eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E o que isso quer dizer é que a ordem em que o número está escrito, eu vou dar o valor dele. Isso é chamado de valor posicional. Para que fique que você tenha uma fixação melhor deste conteúdo, para que você entenda melhor esse valor, então vamos praticar na escrita, nessa divisão de ordens e classes, onde você vai entender na prática o valor de cada um desses números.